resumidamente, é o que nós sentimos acerca de nós mesmos. Como nós nos vemos, como nós nos enxergamos. Uma coisa interessante sobre a autoestima é que ela não é inata. Como assim, Bruna? Como assim não é inata? Inato é aquilo que nós já nascemos com ele, ok? Por exemplo, um bebezinho quando ele nasce, ninguém precisa ensinar ele que ele precisa sugar o seio da mãe. É inato, ok? É automático, tá nele. Nasceu com ele, ele vai atrás com aquele instinto. Autoestima, irmãos, não é inata, ok? Você não nasce com ela. Ela é algo que tem que ser construída, ok? Ela precisa ser construída dia após dia. Pode passar o outro. Ela é construída através dos nossos fatores externos. Ou seja, tudo que a gente vive, toda a experiência, toda a história, é o que vai construir a nossa autoestima. Então nós temos aí o ambiente, a cultura, o país. Isso ajuda a formar a nossa autoestima. Família, amigos, conhecidos ajudam a formar a nossa autoestima, tá bom? A mídia também ajuda a formar muito essa autoestima. Então o que a gente assiste, o que a gente vê, também influencia muito, tá? Principalmente aí nessa idade da adolescência. Igreja, escola, trabalho também influencia a nossa autoestima. Então, tudo o que a gente vive, todas as experiências que a gente adquire ao longo da nossa vida, constrói a nossa autoestima. Seja ela para o bem, seja ela para o mal. Ok? Pode passar. Sabendo disso, que a nossa autoestima é influenciada por diversos fatores, a gente precisa se atentar à importância que ela tem para que a gente consiga atingir o nosso propósito. Ah, Bruna, o que a autoestima tem a ver com atingir o nosso propósito? Eu te explico. Uma pessoa que tem a autoestima baixa, ela se sente insegura. Ela se sente sem valor. Ela se sente sem propósito. Então, isso interfere muito para que ela consiga alcançar os seus objetivos. Para que ela realmente consiga se ver com um olhar melhor e capaz de poder ir atrás daquilo que ela deseja, daquilo que ela almeja. Então, a autoestima interfere muito, ok, irmãos? Interfere ou não interfere? Sim. Interfere ou não interfere? Sim. Interfere. Interferiu na minha vida por vários anos, tanto pessoalmente, como profissionalmente, como espiritualmente. Em todas essas áreas, eu durante muito tempo fui afetada. Pessoalmente, eu me sentia uma mulher muito insegura. Eu tinha uma inveja tremenda deste homem no começo do nosso namoro. Por quê? Porque eu me sentia insegura. Não era a respeito dele. Não dizia a ele, dizia a respeito a mim, ao que eu sentia, a minha insegurança. Amém. Ele não sabia, olha, ele disfarçava bem, graças a Deus. Profissionalmente, afeta demais o nosso desempenho no nosso trabalho. Uma pessoa que se sente incapaz e insegura, ela vai levar essa insegurança e essa sensação de incapacidade para o trabalho. Então ela vai chegar lá e quando o chefe falar assim, olha, nós temos um novo desafio, nós temos uma nova meta para ser atingida. Ao invés dela dizer, ok, vamos tentar, ela vai dizer, eita, eu não vou dar conta. Ah, isso aí eu não consigo, não, eu não vou nem tentar, sabe? Porque isso eu não consigo fazer. Ou seja, ela nem tentou. Ela já disse que não consegue. É uma insegurança e uma sensação de incapacidade muito grande. Essa pessoa se vê num viés muito pequeno. Ok? Espiritualmente, não tem aqui, mas eu vou falar. Espiritualmente interfere demais. Eu não sei você.
mas durante muito tempo a única coisa que eu queria era me esconder. Me esconder. E o fato de eu conversar muito, às vezes, ser muito comunicativa, graças a Deus eu nunca tive problemas em conversar em público, em falar em público, em me expor em público, mas eu tinha uma dificuldade, e é algo que eu peço para o Senhor, eu tinha, porque eu não tenho mais, amém, em nome de Jesus, eu tinha uma dificuldade muito grande em formar amizades. Por exemplo, porque é natural do meu temperamento eu ser uma pessoa mais introvertida. Então eu nunca vou chegar e começar uma conversa. Se alguém chegar em mim e começar a conversa, eu continuarei a conversa. Mas do contrário, para mim chegar e começar a conversa, eu tenho que me sentir muito segura. Eu tenho que ter tido uma amizade com aquela pessoa de muitos anos. Aí sim, aí eu vou falar tanto que essa pessoa vai dizer, Bruna, fica quieta, porque está enjoando o que você está falando. É exatamente assim que eu funciono. E graças a Deus eu entendi como eu funciono, para que eu não me quisesse me enfiar dentro, sabe, de outra realidade, querer ser aquilo que eu não sou. Eu sou assim, eu sou introvertida, o Senhor me fez assim. Quando eu preciso falar, falo demais. Aí alguém fala, fica quieta. Aí eu fico quieta. Ok? Mas isso me prejudicou muito na igreja, nos trabalhos, espiritualmente falando. Eu não tinha vontade de participar de um monte de coisa, porque eu me sentia introvertida mesmo. Era algo interessante. E eu disfarço muito bem. Isso é um perigo muito grande. Porque as pessoas olham para mim e falam, não, ela não é assim. E só quem me conhece mesmo no pessoal é que entende. Não, realmente, ela é assim, é o jeito dela. Né? Tem dia que ela não quer falar, tem dia que ela fica quieto um tantinho. É o jeito dela. Eu amo solitude, não é solidão. Tá aqui meu marido de prova, às vezes eu falo para ele, eu vou ficar só. Eu preciso ficar sozinha. É um momento em que eu consigo refletir, colocar as minhas ideias em ordem, organizar os meus pensamentos. Faz parte de mim, de quem eu sou. E só depois que eu comecei a entender como eu funcionava, foi que eu comecei a entender que a minha autoestima estava totalmente bagunçada. E de alto não tinha nada, ela estava mais para baixa. E muito baixa. Eu me sentia menor do que qualquer um. Inferior a qualquer um. Quando alguém falava comigo, eu abaixava a cabeça e queria me esconder. Porque para mim, todos, qualquer um, era melhor do que eu. Era mais digno do que eu. Era mais capaz do que eu. E tinha muito mais chances do que eu. Entende como era um negócio bagunçado? E aí o Espírito Santo teve que ir lá, me limpar. Irmãos, um processo terrível. Eu passo por esse processo desde 2016. Os irmãos têm uma ideia. O Senhor me desconstruiu para me reconstruir. Até hoje eu ainda estou em processo de reconstrução. Para os irmãos terem uma ideia do quanto eu fui afetada. Pode passar. Como nós identificamos a baixa autoestima? Comportamento mais passivo. Então, essa dificuldade em expressar suas opiniões, as suas necessidades. Aquela pessoa que sempre coloca a necessidade do outro em primeiro lugar. A sua nunca importa. Sabe? A autocrítica constante. O hábito de se criticar frequentemente afeta muito a nossa autoestima. Quem aí é crítico? Ninguém? Ai, glória a Deus. Eu era muito crítica de mim mesma. Não precisava ninguém mais me criticar. Eu por si só bastava. Me criticava e muito. Era extremamente agressiva comigo mesma. O isolamento social. A pessoa que tem essa baixa autoestima, ela evita se socializar. Isso indica uma autoestima extremamente baixa. Então, quando você vê aí um amiguinho, um irmão, que não gosta muito de socializar, que se esconde um pouquinho, vai até ele. Conversa com ele. De repente, tudo que ele precisa é que você converse primeiro, para que ele possa se sentir à vontade e conversar também. Ok? A amizade, irmãos, é muito importante no processo de cura da autoestima. Ok? Pode passar. Tomar água aqui, só um minutinho.
Os irmãos são capítulos aí, pode abrir a Bíblia, ou então podem acompanhar aqui, olha. Esse versículo falou muito ao meu coração, e ele é o tema dessa palestra. 2 Timóteo, os primeiros 7. Ok? Essa aqui é a versão, se eu não me engano, internacional. Então pode ser que esteja um pouquinho diferente da versão Almeida. Ok? Que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E aqui o que me chama mais atenção é o equilíbrio. Por quê? Porque a autoestima, muita pessoa confunde com alguém que se acha suficientemente bom. Sabe? Todo mundo já teve que lidar com alguém assim, aquela pessoa soberba. Não, eu posso, eu consigo, não preciso de mais ninguém para me ajudar. Eu sozinho por si só sou o suficiente. Não preciso de mais ninguém. Essa pessoa tem uma autoestima boa? Não. Ela tem uma péssima autoestima. É horrível. Por quê? Porque essa autoestima dessa pessoa já virou soberba. Já subiu no seu coração. E ela pode não dizer, mas inconscientemente ela está buscando, desejando por aprovação. Por isso que ela se acha que ela tem que fazer tudo sozinha. Ela busca aprovação, ela precisa tratar a autoestima dela. Agora, aquela outra pessoa, como eu já disse, que se sente menor do que todo mundo, incapaz, inseguro, um Zé, ninguém, essa pessoa também precisa cuidar da autoestima. Tudo com equilíbrio, nem mais, nem menos. E é isso que a palavra nos ensina. Deus não nos deu espírito de covardia, de temor, mas poder, de amor e equilíbrio. Então a gente precisa muito atingir esse equilíbrio nas nossas vidas. Nem para mais, nem para menos. Amém? Pode passar. Agora, algumas estratégias para melhorar a nossa autoestima. Primeiro de tudo, o autoconhecimento, que foi o que eu falei aqui com os irmãos, que a minha autoestima melhorou muito depois que eu comecei a me conhecer melhor, a me entender melhor, entender como eu funcionava. E o fato de eu funcionar diferente de outras pessoas não significa que eu sou menor ou pior do que elas, ou maior do que elas. Significa que foi exatamente o jeito que Deus me fez. Então essas características não me desaprovam ou me aprovam. Faz de mim um ser único, um ser que Deus criou. Amém? Exercício físico para quem gosta, Deus abençoe. Eu estou tentando até hoje. Tentar, irmãos, como é difícil fazer exercício físico, irmão. Olha, eu passo uma semana, na outra eu já não quero mais fazer. Eu tenho muito problema com exercício físico mesmo. Mas, para quem gosta, é uma ótima alternativa, ok? A gente andar uma maratona é ruim para o joelho, talvez, para quem não tem preparação. É ruim para as pernas, para quem não tem preparação. Mas o cérebro, quanto mais você corre, quanto mais você se exercita, mais feliz ele fica, porque é mais sangue, ó, bombando aqui nele, sabe? Circulando nele. Então, para o cérebro é maravilhoso. Então, para quem gosta aí de exercício, fica a dica. E um dia eu acompanho vocês. Ou não vou prometer. Tá certo? Pode passar. Irmãos, aqui, exemplos bíblicos de autoestima. E aqui chegou exatamente aonde eu queria. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Gênesis? Gênesis 29, 17. Um exemplo de baixa autoestima. Leia. Em algumas Bíblias, se eu não me engano, acho que está Lia. É
um exemplo complicado de baixa autoestima. O 17, irmãos. Diz assim, olha como começa, que coisa. Começa assim. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Então a gente já começa com um problema aí para as mulheradas. É ou não é verdade? É um problema. A Bíblia diz que Leia tem o quê? Olhos tenros. Não diz exatamente o que acontece. Alguns dizem que ela tinha os olhinhos vesgos, alguns dizem que ela tinha um olho maior, outro menor. Mas enfim, seja lá qual era a questão, ela tinha ali um problema na sua visão. Correto? E Leia cresce ao lado de quem? De sua irmã Raquel, que a Bíblia deixa bem claro que era linda, era formosa aos olhos. Então a gente já começa a perceber aí que a autoestima de Leia está sendo construída nessa situação, onde com certeza ela se comparava com a irmã. É fato. E a comparação destrói a gente. Então, nessa comparação, a gente sabe como se segue o caminho. É ou não é verdade? Aí vem Jacó, não é verdade? Quer casar com Raquel, aí trabalha 7 anos pro tio Labão, aí Labão engana ele, dá Leia no lugar de Raquel, ele percebe que casou com a mulher errada, não gostou nem um pouquinho, né? Trabalha mais 7 anos para casar com aquele que é Raquel. Então, a gente percebe que a bichinha foi amada. Certo? Ela não foi querida. Ela estava naquele casamento porque lhe foi imposto estar naquele casamento. Ninguém perguntou a ela, e aí, você quer casar? Não, Jacó não perguntou, quer casar comigo? Não. O pai pegou ela e pôs ela para ficar ali no lugar da irmã. Ela entra no contexto complicadíssimo. Certo? Agora vamos para o versículo 32. Leia, mesmo não sendo a preferida de Jacó, o Senhor abençoa a sua madre e lhe dá muitos filhos. E diz assim o 32: E concebeu Leia e teve um filho, e chamou seu nome Rubem, dizendo: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Olha que coisa complicada. Por isso agora me amará o meu marido. Prestou atenção que a autoestima dela está aqui complicada? Primeiro, Leia não fazia ideia de quem realmente ela era. Quando você não faz ideia de quem realmente você é, você acaba dependendo da opinião alheia para você compreender quem você é. Prestou atenção nessa dificuldade? A primeira vez que ela teve um filho, ela disse: agora me amará o meu marido. Como se o valor dela estivesse entrelado ao fato dela gerar ou não filho. Então, você percebe que a autoestima dela está toda bagunçada aqui. Porque o valor dela não está nisso. E ela tem disso, de enxergar no outro quem ela é. Só que quando nós enxergamos, tentamos enxergar no outro quem nós somos, nós corremos o sério risco de nunca enxergarmos o nosso verdadeiro valor. De nunca enxergarmos quem realmente nós somos. Leia passou por isso. E aí continua, não pior. 33. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Portanto, o Senhor ouviu que eu era aborrecida. Me deu também esse. E chamou o seu nome Simeão. Ou seja, ela já deixou bem claro: eu era aborrecida. Sou uma pessoa aborrecida. Aqui as relações de Leia estão todas bagunçadas. E quando eu falo todas, é ela entre o seu marido, é ela entre a sua irmã, é ela entre os seus filhos, é ela entre a comunidade e o pior de tudo, é ela entre Deus. Porque a pessoa, quando está nessa situação,
ninguém. Ela não consegue lidar bem com o marido, ela não consegue lidar bem com a vizinha, ela não consegue lidar bem com a amiga, ela não consegue lidar bem com os filhos, ela não consegue lidar bem nem com Deus. Até com Deus, ela fica revoltada. Entende o quanto é importante? Léia não fazia ideia de quem era ela, de tudo que estava acontecendo. 34. E concebeu outra vez e teve um filho dizer: agora, dessa vez, se ajuntará o meu marido comigo, porque 3 filhos eu tenho dado. Por isso chamou o seu nome de Levi. Observe agora. Leia. 3 versículos nós lemos. Percebe que toda vez ela procura essa validação do marido? Ela procura que o marido a valide. Que o marido, não, dessa vez ele vai olhar para mim. Dessa vez ele vai me ver. Dessa vez ele vai me amar. Dessa vez ele vai me enxergar diferente. Ela coloca nela, sabe? Essa necessidade de ser validada por Jacó. Eu preciso que Jacó me valide. Eu preciso que ele olhe para mim e diga: você é demais, Leia. Você é linda, Leia. Olha qual o seu valor, Leia. Você é uma mulher maravilhosa, melhor que os rubis. Ela precisava disso. Ela queria isso. Percebe que a autoestima dela vai trazendo essa dependência? Dependência do que o outro diz, do que o outro fala a meu respeito, de como o outro me olha. Ela não para pensar como ela se vê, como ela se olha, o que ela pensa a respeito dela mesma, ou melhor, o que Deus pensa a respeito dela mesma. Porque ela se achava tão insignificante e procurava essa validação de Jacó. Ora, por que será que ela não procurava essa validação do próprio Deus? Porque se ela procurasse, com certeza, a resposta que Deus daria para ela era essa: Leia, tu é preciosa. Leia, tu é filha amada. Leia, eu te fiz desse jeito para prosperar, Leia. Eu tenho grandes planos para você, Leia. Olha que criatura linda você é, Leia. Sabe esse detalhe que você chama de defeito? Eu fiz e não é defeito, é um detalhe. Você é diferente, Leia. Você é amada, Leia. Eu te criei, Leia. Eu te formei. Eu inspirei nas tuas narinas o fôlego de vida, Leia. Eu te fiz, Leia, para que você pudesse habitar comigo no paraíso para sempre. Entendeu, Leia, o quanto eu te amo? E quantas vezes a gente não entende isso? A gente acha que Deus fez a gente só por fazer. Mas a cada um que nasce, irmãos, nasce porque foi amado e projetado por Deus. E o Senhor fez com que a pessoa nasça para que possa compartilhar com Ele o paraíso. Você tem ideia do quanto você é amado? Você é tão amado que Deus te tirou dos planos dele, te tirou do papel, teoricamente, te trouxe à vida para que pudesse compartilhar com você a eternidade. Então não é brincadeira. Ela busca essa aprovação na onde ela não devia. Ela busca essa aprovação no lugar errado. Em Jacó, ela deveria procurar em Deus, porque com certeza as coisas seriam diferentes. Mas as coisas mudam para Leia? Mudam? Não sei, vamos ver. 35. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Acordou Leia. Precisou ter 4 filhos para acordar, para entender o seu valor. 4 gestações. Numa época, nossa, uma época difícil. Não tinha hospital. Agora imagina a situação. 4 filhos, homens, o que era muito importante para aquela época. Ela esperou 4 gestações para entender o seu valor. Para entender o quanto ela era amada por Deus. Amém? Bem, os irmãos estão gostando, os irmãos? Amém. Glória a Deus, eu estou acabando, eu prometo. Vamos falar um pouquinho sobre Abigail? 1 Samuel 25, resumo. Abigail era casada com Nabal. Nabal, um homem tolo.
Abigail, pelo contrário, uma mulher sábia. Gente, pensa numa personagem da Bíblia que eu amo, Abigail. Eu falo para Deus, Senhor, eu preciso ser Abigail, Senhor. Ela era paciente, sábia, zeladora. Olha, é maravilhoso. A Bíblia fala que Davi pede mantimentos para Nabal, marido de Abigail. E Nabal, na sua tolice, nega os mantimentos a Davi. Davi fica revoltado, com a brutalidade e a ignorância de Nabal e resolve atacar aquele lugar, a casa de Nabal. Vou matar todo mundo. Você já imaginou isso? Davi, mais 40, nervoso, com sangue nos olhos, dizendo, vou matar todo mundo. Não escapa ninguém. Não escapa mulher, não escapa bicho, não escapa criança. Eu mato cada um. Aí um servo ouve aquilo, sai correndo para Abigail e conta. Fifi. Vai lá e conta tudo para Abigail. Abigail ouve. E ela toma uma atitude. Observe que ela não se prostra. Ela não começa a dizer, ai, mas eu sou tão insignificante. Ai, o que eu posso fazer? Eu sou uma mulher. Um tempo desse, sabe? O que eu posso fazer? Eu vou ficar aqui e esperar a morte. A Abigail podia dizer isso. Não sou ninguém para resolver esse problema. Mas a Bíblia deixa bem claro que ela se levanta, toma uma atitude, chega para os servos e para as servas e fala, ei, pega pão, pega vinho, pega uva, coloca tudo numa carroça. Eu vou ao encontro de Davi. E Abigail vai, corajosa. Eu não te dei espírito de temor. Eu não te dei espírito de ousadia, de covardia. Olha só que interessante. Ela vai, leva os mantimentos, entrega para Davi. O que acontece? Ela apazigua. Ela apazigua a ira de Davi. Davi olha, se comove e fala, que isso? Não vou mais matar Nabal, não? Imagina! Olha, a sabedoria, a inteligência e a autoestima que Abigail tinha. Não, eu consigo. Dou conta de resolver isso aí. Pode deixar. Deus é na minha frente. Dou conta de resolver, vamos lá, certo, todo mundo se resolve. Ela nem pediu permissão para Nabal. Ela sabia que se pedisse ia complicar tudo. O homem era tolo. Entende? O quanto é importante a autoestima? É muito maravilhoso. Pode passar. Chegou no final. Você fala... De novo, peraí. Chegou no final. Melhor, graças a Deus. Para nossa conclusão, nós precisamos entender o quanto a autoestima é importante nas nossas vidas, certo? O autoconhecimento, que foi o que eu já falei, procure se autoconhecer, ok? É importante, irmãos. Sabe, pega um tempinho ali do seu tempo, sabe? Ou então segue alguém nas redes sociais que você considera alguém sábio, pelo amor de Deus. Alguém sábio não vai ficar seguindo tolo por aí, tá bom? Não vai. Procura alguém sábio e procura se entender cada vez mais, ok? Prática do autocuidado. É importante gostar de se cuidar. Quem aqui não gosta, né? Fazer uma unha, um cabelo, uma roupinha nova, né? As irmãs gostam. O Gleison falou que cabelo... Não, cabelo... E buscar o apoio, caso você entenda que o seu grau de baixa autoestima está te prejudicando, está te fazendo mal, você já tentou resolver sozinho, não conseguiu, você procura apoio. Certo, irmãos? Às vezes um amigo do teu lado já é o suficiente para te ajudar, para te apoiar. Combinado? O Senhor falou no meu coração que tem muitas mulheres que Ele quer levantar nesse tempo. Mas muitas se acham incapazes, se acham inferior, se sentem insegura para assumir o ministério, se sentem insegura para tomar uma liderança. Então, coloque-se na posição.
Coloque-se na posição. Se há um problema para você, Deus resolve. Deus resolve. Certo?